A madrugada caía pesada sobre Qinghai quando uma notícia vazada às 3h45 sacudiu a cidade inteira como um terremoto. Enquanto a maioria das pessoas ainda dormia, um alerta surgiu nos grupos de jornalistas. Panchiki e Gao Taiyu haviam finalmente confessado. Em questão de minutos, os arredores da sede metropolitana de polícia foram tomados por câmeras, microfones, drones, fãs desesperados e moradores incrédulos que chegavam às pressas, tentando entender como dois dos rostos mais promissores da nova geração poderiam estar envolvidos no crime que já estava sendo chamado de A Noite Sombria de Qingfeng. O vento frio cortava o rosto dos repórteres, mas nada parecia capaz de dispersar a multidão. Era o tipo de madrugada em que o mundo parecia segurar o fôlego. O caso já dominava manchetes havia 3 meses. Desde o misterioso desaparecimento de Yu Menglong, ator conhecido por sua elegância discreta e por ser um daqueles talentos raros que conquistam até quem não acompanha o mundo do entretenimento. Na época, a notícia de seu sumiço foi tratada como um possível afastamento temporário, talvez uma fuga do excesso de trabalho. Poucas horas, porém, a esperança de uma simples pausa se dissolveu quando a polícia revelou que vestígios de sangue humano tinham sido encontrados no porta-malas de um carro alugado por Panchiki na mesma noite em que Yu foi visto pela última vez. Esse detalhe transformou o desaparecimento em uma investigação urgente, levando a história para um território cada vez mais sombrio. A confissão que explodiu naquela madrugada foi descrita pelos investigadores como um momento caótico, quase surreal. A 7ª sessão de interrogatório havia começado no fim da tarde anterior e se estendido por mais de 12 horas. Os dois atores estavam visivelmente esgotados, mas ainda assim mantinham a mesma postura de negação que sustentaram desde o início. Até que, às 2h58 da madrugada, silêncio finalmente rachou. Segundo uma fonte que assistiu tudo pela câmera interna, Gao Taiyu afundou as mãos no rosto, soltou um suspiro trêmulo e murmurou, com a voz quebrada: "Sim. Nós fizemos isso." A sala congelou. O investigador-chefe levantou os olhos sem acreditar no que ouvira. Antes mesmo que alguém pudesse reagir, Panchiki levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira atrás de si. Ela pressionou a mão contra a parede, tremendo, e gritou: "Eu não queria que fosse assim." Era o colapso que ninguém imaginava ver. A partir daí, os detalhes começaram a surgir, reunindo um mosaico tão perturbador que até policiais experientes ficaram abalados. O que antes era apenas especulação ganhou forma concreta quando os dois admitiram que, na noite do desaparecimento, estavam em um encontro fechado nas montanhas de Qingfeng. Não era apenas uma festa comum, tratava-se de um evento exclusivo, restrito a empresários e influentes, artistas selecionados e convidados privados que apreciavam seu isolamento do mundo. Realizado em um chalé luxuoso, sem câmeras e sem circulação pública, o local era conhecido por seu silêncio absoluto, e por permitir que qualquer segredo permanecesse escondido ali para sempre. De acordo com o relato inicial, Yu Menglong havia sido convidado para discutir um contrato milionário envolvendo um filme internacional. Panchiki e Gao Taiyu estavam entre os convidados, assim como alguns produtores de renome. A atmosfera no início era elegante, com música suave, copos de cristal tilintando e conversas discretas. Ninguém poderia imaginar que aquelas paredes testemunhariam algo tão brutal. Segundo a confissão, o clima começou a mudar quando um dos investidores apresentou um acordo sigiloso envolvendo um projeto paralelo. Yu, conhecido por ser extremamente criterioso com sua carreira, recusou na hora. A recusa não agradou a todos. Foi nesse ponto que a situação saiu do controle. Ainda segundo o depoimento obtido com exclusividade, Panchiki descreveu que uma discussão acalorada tomou conta do terraço externo do chalé. Yu e Gao Taiyu trocaram acusações. Várias testemunhas os viram gesticulando de maneira agressiva. O que ninguém sabia era que os três haviam decidido dar um ar fresco e descer uma trilha iluminada apenas pela luz fraca de lanternas que ficavam nos postes antigos da propriedade. Gao relatou que a intenção inicial era apenas resolver um mal-entendido, mas um empurrão acabou gerando uma queda violenta. A primeira versão da confissão dizia que foi um acidente. Porém,
A análise posterior da equipe forense contradizia totalmente essa narrativa. O corpo de Yu nunca foi encontrado, mas as projeções tridimensionais feitas com base nas marcas e nos objetos recolhidos na cena mostravam que ele havia sido empurrado 2 vezes, o que indicava clara intenção de agressão. A história se aprofundou ainda mais quando a polícia revelou que os suspeitos recriaram toda a cena do crime durante o interrogatório. Graças a drones e luzes artificiais instaladas pela equipe que acompanhava a reconstituição, os agentes puderam assistir um passo a passo frio e detalhado daquela noite. Um dos peritos, abalado, revelou que as mãos de Gao Taiyu tremiam ao mostrar o ponto exato onde Yu caiu. Outro afirmou que Ponchiki mal conseguia olhar para o local onde admitiu ter deixado o corpo antes de transportá-lo. Tudo isso foi registrado em vídeos oficiais que nunca foram divulgados ao público. Segundo nossas fontes, as imagens eram perturbadoras a ponto de fazer alguns investigadores deixarem a sala por alguns minutos para respirar. Uma das partes mais misteriosas dessa história é o desaparecimento do corpo. Mesmo após buscas intensivas e longas investigações, o corpo de Yu Menglong continua desaparecido. Segundo a confissão, os dois transportaram o corpo até a chamada Cascata do Tigre Branco, uma área remota cuja profundidade do desfiladeiro chega a mais de 120 metros. A teoria inicial era de que o corpo tivesse sido lançado ali para impossibilitar qualquer investigação posterior. No entanto, mergulhadores subaquáticos e equipes especializadas percorreram toda a área e não encontraram nenhum vestígio físico que confirmasse a versão. O que ninguém sabia, e que finalmente veio à tona, é que um taxista local relatou ter visto duas figuras carregando algo volumoso para perto da estrada que leva ao desfiladeiro naquela mesma noite. Ele nunca suspeitou de nada até ver, na TV, os rostos de Pan e Gao como suspeitos. Esse testemunho foi mantido em sigilo por semanas para não comprometer a investigação. Enquanto os detalhes se desenrolavam aos poucos, as redes sociais entraram em colapso total. A notícia da confissão se espalhou como fogo em madeira seca. Em apenas 17 minutos, hashtags como número Justiça para Yu Menglong, número Sombras em King Feng e número Verdades Ocultas atingiram o top dos assuntos mais comentados. Em menos de 24 horas, mais de 9 milhões de comentários foram publicados em plataformas diferentes. Alguns fãs choravam, gritavam por justiça, e muitos ainda não conseguiam acreditar que aqueles dois artistas, que até então eram considerados exemplos de talento, carisma e disciplina, pudessem ter cometido algo tão monstruoso. Era impossível ignorar o turbilhão que se formava. Com a confissão, o caso finalmente ganhava contornos mais claros, mas ao mesmo tempo abria portas para novos mistérios. Nada parecia simples, nada parecia definitivo. Os fãs, analistas e até mesmo membros da indústria do entretenimento tentavam desesperadamente compreender como uma tragédia tão profunda havia sido construída, passo a passo, em silêncio. A confissão, em vez de encerrar a história, parecia ter apenas arranhado a superfície de um segredo muito maior, que, segundo fontes próximas à investigação, pode envolver mais gente do que se imaginava no início. E é justamente nesse ponto, quando o país ainda tentava processar a brutalidade dos fatos, que um nome inesperado começou a emergir nos bastidores da investigação. Um nome que ninguém jamais imaginaria ver associado a um caso tão sombrio. Um nome que mudaria completamente a direção da história. Esse nome era Song Yiren. Quando o nome de Song Yiren surgiu pela primeira vez dentro da sala de interrogatório, até os investigadores mais experientes ficaram em silêncio. Não era apenas inesperado, era impossível. Conhecida por sua imagem doce, carreira impecável e ausência total de escândalos, ela sempre foi vista como um dos poucos nomes intocáveis da indústria. No entanto, segundo uma fonte que presenciou tudo pela câmera interna, a menção aconteceu de forma abrupta e quase sussurrada. Durante uma pausa, quando o chefe da investigação perguntou se havia mais alguém envolvido, Gao Taiyu ficou imóvel por longos segundos. Respirou fundo e respondeu, Song Yiren. O ar pareceu desaparecer da sala. Até Pancheki, que estava com o olhar perdido,
Ergueu a cabeça de súbito, como se não esperasse ouvir aquele nome. A notícia vazou em questão de horas e provocou uma tempestade nunca antes vista. A internet explodiu. A imprensa enlouqueceu. Produtores que trabalharam com ela nos últimos anos se recusavam a acreditar. Mas o que mais chocou a todos foi o silêncio absoluto da atriz. Após o vazamento, ela desapareceu por 48 horas completas. Nenhum post, nenhuma declaração, nenhuma aparição pública. Nada. Quando finalmente reapareceu no aeroporto de Xincheng, cada por câmeras e flashes, vestindo preto da cabeça aos pés. O impacto foi imediato. As fotos mostravam seus olhos vermelhos, expressão exausta, e mãos que tremiam discretamente enquanto seguravam a alça da bolsa. Alguns especialistas em linguagem corporal afirmaram que era medo. Outros disseram que era apenas trauma emocional. Mas, naqueles dias, qualquer detalhe era interpretado como pista. O que ninguém sabia, até agora, é que a polícia tinha motivos reais para convocá-la. Segundo documentos internos aos quais tivemos acesso, havia conversas apagadas entre ela e Yu Menglong. Mensagens recuperadas por peritos revelavam um tom completamente diferente daquele que o público imaginava. Yu parecia preocupado, quase paranoico. Em uma das mensagens mais impactantes, ele escreveu: "Eles estão ficando perigosos. Algo acontecer comigo. Por favor, não confia neles." O eles jamais foi esclarecido, mas a aparição do nome dela nos interrogatórios reacendeu suspeitas que até então estavam escondidas. Ao ser chamada para depor, Song Yiren passou mais de 5 horas na sala de interrogatório. Nenhum conteúdo oficial foi divulgado, mas uma fonte que estava no corredor ouviu um momento particularmente tenso quando ela afirmou: "Eu tentei avisá-lo. Eu sabia que algo estava errado naquela noite." Essa frase, embora vaga, reacendeu discussões sobre a existência de uma terceira figura misteriosa envolvida no caso, alguém poderoso o suficiente para controlar contratos, manipular eventos e pressionar artistas. Investigadores trabalham com a possibilidade de que Pão e Gao não tenham agido por conta própria. A própria postura fria deles na prisão levanta suspeitas sobre motivações maiores, talvez até chantagens ou acordos ocultos. Enquanto isso, a vida de Song Yiren virou um caos. Repórteres acampam em frente ao seu prédio. Redes sociais se dividem entre apoiadores e acusadores. Sua agência, após dias de silêncio, divulgou apenas uma nota curta afirmando que ela está colaborando com a investigação e pedindo respeito enquanto as autoridades apuram os fatos. Mas a falta de clareza apenas alimentou teorias cada vez mais ousadas. Há quem acredite que ela é testemunha-chave. Outros acreditam que sabe algo que pode derrubar nomes importantes. E há ainda os que temem que a verdade seja muito mais sombria do que qualquer um imagina. Enquanto isso, a família de Yu Menglong quebrou o silêncio mais uma vez. Em uma coletiva emocionada, a mãe dele implorou para que quem quer que saiba a verdade, fale antes que seja tarde demais. O pai, visivelmente abalado, afirmou que acredita que a morte do filho não foi o fim, mas o início da revelação de algo muito maior. Suas palavras ecoaram por toda a imprensa, reforçando a sensação de que este caso está longe de terminar. Do lado das autoridades, a investigação avança em ritmo acelerado. A polícia está analisando imagens de satélite daquela noite, reconstituindo novamente o trajeto feito por Pão e Gao e revisando todas as mensagens recuperadas dos celulares. Há rumores de que novos mandados já foram solicitados, incluindo a busca na casa de um produtor influente que esteve no evento privado em Qingfeng. Até o momento, ninguém além dos dois confessos foi formalmente acusado, mas nos bastidores a sensação é de que mais prisões podem ocorrer a qualquer momento. O impacto na indústria do entretenimento é devastador. Gravações interrompidas, contratos suspensos, anunciantes recuando, equipes inteiras sem trabalho. Estima-se que o prejuízo já ultrapasse cifras milionárias, mas o dano à imagem pública dos envolvidos é ainda maior. A confiança do público está abalada como nunca antes. A sensação geral é de que há um sistema oculto funcionando por trás das câmeras, e que a morte de Yu Menglong foi apenas o primeiro fragmento visível de algo muito mais profundo. Ao final desta segunda parte,
Uma pergunta permanece pairando como uma sombra sobre toda essa história: até onde vai a verdade? Panchik e Gao Taiyu confessaram, mas as inconsistências ainda são inúmeras. O corpo de Yu não foi encontrado. A presença de Song Yiren na narrativa ainda não foi explicada. Os produtores envolvidos na festa continuam silenciosos. Nos corredores gelados da delegacia, a frase dita por um dos investigadores ecoa sem parar. A confissão abriu a porta, mas atrás dela há muito mais do que imaginamos. A história está longe de terminar. Cada nova revelação parece apenas aprofundar o abismo. Enquanto o país inteiro espera ansioso pela próxima atualização, uma única certeza se impõe: a verdade completa, quando finalmente vier à tona, pode ser mais chocante do que qualquer ficção já escrita.